Aí, então, o sondador, tátil visualmente, classifica o solo. Se tiver dúvida, porque eles são treinados com laboratório, fazer LLLP, granulometria, ele me... Por que se eu botar C aí, o mundo inteiro sabe que é argila? Play. Play to inglês. E por que o silt é M? O silt não é S. Vamos lá, e areia? O que é areia? Do inglês? Sand. Sand. E o silt? Meio ponto para quem me responder. Isso é mó. Mó significa dizer moleiro, aquele camarada que fazia tijolo, adobe, entendeu? E normalmente tem uma dosagem alta de silt naquela região da Europa. Então, internacionalmente ficou como C, que é clay, M, silt e S. E é possível fazer uma mistura de solos, sabe? Que é uma pena, mas são 30 tipos de solos diferentes em função das suas misturas. Eu teria uma argila siltosa arenosa. O primeiro é o substantivo, argila. Domina no comportamento. Muita coesão, pouco atrito. Eu posso escavar uma parede vertical em solos coesivos. O silt, que é um pouquinho maior o grãozinho do que a argila. O grão de argila é a poeira terrível que faz aí no Brasil inteiro, inclusive em Minas Gerais. Argila, Brasília, o nosso é uma argila vermelha, pouco suporte. Então, um super grãozinho muito pequeno aqui, que tem forças elétricas, mecânicas, etc., é a argila. Um pouquinho maior também é o silt. O silt tem um pouquinho de coesão, mas não tanto quanto a argila, e um pouquinho de atrito. Se passar a mão no silt, ele costuma ficar lisinho da brilho. Entendeu? O silt, quando tem pouca coesão, você faz o fundo, deixa um pouquinho de amostra lá, no dia seguinte, quando ela seca, ela desmonta. Ela escorou. A argila não, às vezes, nem o camarada forte igual eu não consegue quebrar por causa da coesão. Aí, crescendo um pouco, vem a areia fina. Sempre. Mais areia média, areia grossa. Sempre. Depois, pedregulho, que é muda. Veio da universidade americana, que tem muito pedregulho. Desculpa, também vem de lá. Pedregulho é chamado de gravel. Então, cascalho no centro. O Matacá, que é Buga. Daí o nome da cidade, Buga, no centro do estado. Muito bem. Saindo da pós, eu vim para Brasília e comecei a, como eu só existia 3 engenheiros com mestrado no país, e avaliaste como essa situação aumentou, mas eu não quero obrigado sobre. Nós resolvemos, depois do tempo, conferir mais essa cidade por causa das transformações. Então, na inovação 74, inclusive, para facilitar as correlações. Quando possível, é melhor. 3 significações entre 5 é argila, mediana, sensórica. 6,7 demais. 4 pouco, 3 muito pouco. Então, argila, alguém por diferença, argila, 3. Receber, muito única. Essa unidade importante, essa morada, porque os solos no Brasil são possíveis. Muito importante nesse projeto.
Eu não tenho detalhes, mas o professor certamente explica para você. Então, eu teria uma vida muito gostosa. E aqui eu tive uma areia muito argilosa, sem comida. Aqui eu tenho, vou escrever aqui que ela está por longe, uma areia pouco fustosa, submerso 9. Aí daí para baixo até 50 metros. E repete, 20, 30%. Muito bem, então olhando para essa sondagem, eu preciso fazer uma sapada de 2 metros, em cima de uma areia pouco fustosa, submersa, que eu não quero traço aqui. Então, por que eu coloco 2 metros? Por causa da situação. Por que eu não coloco 2 metros? Porque no alto eu tenho solo 2 metros, que até para cima, o ideal é acima de 20. Que é do quarto, plano de saturação, acima de 20 pontos. O ideal seria 30 até 70. Então eu tenho que com 2 metros, se escapar mais um pouquinho, eu vou melhor. Daqui para cá não é nada confiável. Então, com base nisso, agora vamos projetar essa parte, já que eu sei que ela vai ter 2 metros para modificar. Primeiro passo. Estimativa grosseira da largura da sapato. A sapato é mesmo retangular, como vocês podem ver nos slides. Informações que domina a menor dimensão. O sapato é de 1%. E qual que é a função dela? Como se fosse um conforto. Então eu vou estimar qual é a função possível da largura da sapato. Primeiro passo. Eu quero ter uma ideia de qual é a largura dessa sapato para saber até onde vai o pressões. Ou seja, realmente está suportando essa sapato. Será que só essa caminho que vai de 2 a 3 metros, que tem água no meio, ela já está contribuindo para a contribuição da maioria das pessoas. Então, mesmo tendo a experiência brasileira quase internacional, o Brasil é o melhor projetista em base da experiência do mundo. Existem questões de atenção de ser tão procura essa parte. O INSPP, chamado de INSPP, pode ser adotado inicialmente como prova sim. O que é o INSPP2? Alguém? Por que eu coloquei aqui para escrever 2.72? É esse INSPP, esse aqui é a gravação da equipe do grupo. Só que eu vou ter 72. Volta a base. O SPP é um ponto necessário para fazer gravar os últimos 30 centímetros da gravação total de 45, vamos dar um padrão de 5 centímetros de diâmetro, submetido à pancada de um pilão de 60 quilos caindo de um motor de 75 centímetros. Essa é a questão que o professor vai botar na mão, que é o SPT. O SPT não me volta, não unidade, é pancada. É tudo isso aí. Mas por que eu botei aqui 72? Porque nosso SPT é o pilão que cai 75 é puxado por uma corda. E essa corda pode levar tempo a morrer essa pancada. Então, a energia que vai, que é 60 quilos, caindo 75, a 4.700, alguma coisa assim, 700 metros, já não é. No Brasil, é um dos mais eficientes. 72%. Então, se eu fizer uma sondagem, eu tenho que saber qual é a eficiência do equipamento.
machina, etc., é 50%. Portanto, eles precisam bater muito mais do que eu, porque o meu SPT-T2 agora. Então, eu quero saber qual seria o tamanho dessa sapata. Baseado nessa forma empírica, eu vou dizer que minha tensão de ensino inicial vai o SPT dessa camada. Eu estou supondo que é só ela que suporta. 20. Sobre o fator K, que é 5. Portanto, já está admissível em quilos por centímetro quadrado. Step 2. Baseado na fórmula fundamental da engenharia, que pressão é igual a força sobre área, eu quero saber qual é a área que eu preciso. Olha, lembra? Pressão é igual a força sobre área. Acabou. Portanto, a área que eu preciso vai ser a força sobre a pressão, que é a pressão admissível, que vai ser 80.000 quilos, vamos trabalhar em quilos, dividido por 5 pela questão de 5, 4 quilos. Calcula, por gentileza, o que eu mandei. A dimensão maior, fixando a dimensão menor em 1 metro, a dimensão maior vai ficar em 2. Quadradinho. A melhor sapata é quadrada. Quadrado vai dar uma área de 20.000 centímetros quadrados. E a área e o lado? Acho mais quadrado. Então, o lado da sapata chamada de B é a área ao quadrado. B ao quadrado é igual. Portanto, quanto vai valer B? Mais quadrado de 20.000 que vai dar? Vai dar 1,41 metros, mas 1,41 um pouquinho, né? Então podemos arredondar para 1,45. Então, se você mandar as perguntas, vai rir de você. Eu vou cortar o caminho de 105 centímetros. Então, minha base vai vir 1,45. Com 1,45 m, eu tenho a base o público de pressão possível para atingir T2 na base. Vamos considerar que a segurança são B. Então, o público de pressão vem até de 2 até 3,5 metros. Eu posso trabalhar em 2 vezes. Quem está trabalhando na sapata até 7 da sapata. Mas o grau, se eu fazer uma média ponderada, quanto mais próximo da sapata, usamos as tabelas de cálculo de pressão de profundidade, etc., eu poderia criar um fator. Vamos trabalhar essa base. Essa base está 2 metros, ela atinge a outra tamanho. Então, eu faço a média do SPT. Então, essa é que eu vou trabalhar. Isso é fácil. O 72. Médio. Será igual. O SPT nessa camada que é 10. Vai pegar uma camada que é 21. O SPT vai para 20. A camada é 10. Então vai ser uma vez 20. Mais meia vez pega a camada por 40.
This way, that's my skills. They'll play simple balls. And you don't really bad. This is the balls and that's it. What's going on is doing balls. Vamos ver essa pontinha um pouquinho mais alto que esse aqui. Mas vai ser importante, não pelo gosto. Isso não pode importar aqui. Vai conseguir o que você sabe. Brasília nessa pesquisa. Batalha. Dá só um pouco de água também. Uma casa para isso. Então, eu sou olhando as duas coisas que eu sei. Hoje fazer uma emergência, para fazer um bebê. Na verdade, ele podia estar pelo menos. Uma vez toda expressão vai de 2 até 3. A minha missão é que a trabalho é aberto, faça o seu medo, acesso a todos, a partir do campo. Cada prova desse pelo menos de 20 minutos já representa 600 metros. Método do diagrama, método do tempo da vaga, esse método da norma dos meios, vamos fazer para começar. Por gentileza, muito obrigado. Vamos ligar também o método do Newton Vargas. Quem foi esse Newton Vargas? Foi diretor de uma das maiores empresas do país. Comunicações, arte, educação. Primeiro vez que eu fui visitar a Itália era mundo, passado de engenharia e moda. E ele desenvolveu método. Ele tem coeficientes de números. Portanto, alguém lembra mim? Entrando com o sol. Todo mundo vende, por gentileza, a cabelo do Newton Vargas. Quem abrir para mim? Uma cidade de outro celular. Fragmento de 10 metros do Newton Vargas. Olha, é possível, não sei se tem essa edição, mas é possível. Muito bem. O Newton Vargas disse da mesma forma. A tensão admissível vai 1,72 de módulo dividido por modal de microvargas. O tipo de forma eu estou repetindo casualmente as formas. Podia ser feito de cavalo e canudo. Aqui só para ficar não para o mesmo software. Areia, Porto Sultosa, infelizmente ainda não se tem pesquisa para influenciar o grau de saturação. Vai precisar de muitas teses para ver a influência do nível do grau de saturação na resistência tensal. Então, a tabela da quantidade, deu o número da tabela por gentileza, alguém que já pegou aí, já vai. Daniela, se você puder enviar para mim a tabela do Milton Vargas para o Marcos projetar a tabela correta, é mais rápido.
Porque mandou Mas já outra. foi mandado para ele. Quer que mande também? Mas não tem escrito. Milton Vargas está com dificuldade de localizar. Ela tem que mandar agora só a tabelinha do Milton Vargas, que daí ele projeta aqui. Sim, sim, mas entra aí no livro de fundações. Ou então ele mandou uma foto do livro que a gente projeta. Agora, deixa eu ver se deu certo agora. Professor, se o senhor conseguir me identificar qual é essa aqui que eu apresentei aí agora? Ele não está vendo, o problema é esse. Ah, O assistente dele está vendo, aí ele tem que ver. Não, essa é da norma brasileira. tá, eu vou passando então, o senhor vai me falando qual que é. Isso. Obrigado, Marcos. Mais. Essa do método Berberian, mais. Nem é essa daí, anterior. Essa aqui? É. Agora você vai ler para mim, viu? Fatores empíricos de Vargas. Isso, vira, por favor. Vê se está filmando o quadro direitinho. Então, qual é a página e qual é o número da tabela? A tabela é 3 pontos. Eu vou procurar para o senhor, porque aqui não mostra, professor. Não mostra? Não, nem a página. Ela procura. É do livro de fundação ou do livro de sondagem? Eu acho que os dois têm, mas vamos no livro de fundações. Mas só para orientar quem viu depois. A tabela deve ser 3 pontos alguma coisa. A página também. A tabela é 345. Tabela 3.4.5. Página. A página não está apresentando. Tudo bem. Leia para mim as opções que o Milton Vargas me dá. Para areias, ele chama de S. KMV igual a 5. Aí Então, para areias, eu tenho 5, mas eu tenho só areia? Não, você tem silt e argila. Argila não tem nessas camadas abaixo. Você tem areia siltosa, silt argiloso e areia argilosa. Mas aqui na camada que eu tenho, essa camada aqui, olha, da areia siltosa aqui e daqui para baixo sempre. Então é SM, o que eu não estou enxergando? SM... S4M. S4M, é KMV igual a 5,5. Lê para o pessoal direitinho que está escrito na linha. KMV igual a 5,5 para areias siltosas. Nós temos a classificação do solo S3M, S4M, S5M, S6M e S7M, que pode ser aplicado. Está filmando bem aqui? Tá. Muito bem. O Milton Vargas, na realidade, quando ele fez a tabela, ele só botou areias, siltes e argilas. E eu intercolei e conversei com ele. Alguns anos atrás, no congresso da BMS, eu fui homenageado com a honraria Milton Vargas, que eu escrevi um artigo para resolver o problema de navegação do rio Pérez Pires ao rio Amazonas. Lá conversei com ele, professor, há muita pergunta. E se for uma areia siltosa? E se for uma areia pouco siltosa? Se for muito siltosa? Eu posso, usando a experiência e um pouco da intuição, interpolar e falou que sim. Daí, então, o que você me disse, eu tenho a areia siltosa, a areia 5M, a areia 4M, a areia 3M. E que dá o cálculo do Milton Vargas de 5,5. Portanto, baseado na experiência e na sabedoria de um dos geotecnistas mais coerentes do país, ele me disse que, segundo o Milton Vargas, 5,5, a tensão admissível seria o SPT 17 dividido por 5,5, põe a máquina de calcular aí, deu quase 3 ou 3. 3,09, professor. 3,09. Isso, na prática, você sabe que não tem sentido. É 3,1 quilos por centímetro quadrado.
Então, vejam, senhores, se vocês quiserem usar um K5, que é o valor médio adotado, onde se tem mais a profundidade de pesquisa ou experiência, pode usar assim, que daria uma sapata de 1,5 m por 1,5 m. O Vargas, entretanto, diz, olha, eu recomendo usar 3,09 quilos por centímetro quadrado e vai dar uma sapata. Eu nem preciso do comprimento agora, mas se quiser já calcula, por gentileza, qual é a largura dela. Segundo o Vargas, 100 ao quadrado, sendo que a área é a força sobre a sua pressão. Pressão de deve dar uma sapata de 2x2. Sapata de 160 por 160. Se eu não errei aqui. 165, né? Hã? Será que é só isso? Um pouquinho mais, não? Eu fiz, né, as 80 toneladas pelo 3,09, ou pelo 3,1, né, no caso. 3,1 achei a área de 25.806 centímetros quadrados, e tirando a raiz dela, vai dar 160,64, ou seja, 165. Aí eu verifico, aqui, 1,65 m, eu verifico se eu alcancei a outra camada, não. Porque a outra camada vai estar aqui a 4 metros, entendeu? Eu não preciso pegar mais uma camada. Pegando essas duas é mais que suficiente. A próxima camada seria 4 metros, que estaria por aqui assim. Portanto, segundo o meu combate, eu não preciso mexer mais em nenhuma divisão. O que eu faço? Tem 4 métodos aí. Se tiver tempo, eu posso colocar mais um. Tem tempo sim, professor. Fica à vontade. Tá. Se alguém tiver provas de carga em fundações superficiais e tiver o STT próximo e dizendo qual é a altura do STT da sapata ou da estaca, porque há muito erro em teses, eu já, lamentavelmente, de forma triste, peguei muita tese de doutorado, principalmente estacas de instrumentário que eu tanto preciso, a pessoa não diz aonde está o fluxo de sondagem, onde é que está a estaca. Normalmente, quando me contratam e a Engesol para fazer sondagem, faça a sondagem, depois de 3, 4, 5 meses, começa a obra 6 metros abaixo, porque tem 2 subsolos. Então, o que é SPT 1 na estaca, são 6 na sondagem. Tome cuidado com isso. Perde total confiabilidade em todo o trabalho que se faz, porque está usando o SPT 1, mesma coisa que se fosse um mais estaca. A sapata, mesma coisa. Então, por gentileza, querendo participar desse trabalho de pesquisa importantíssimo no Brasil, se tiver uma prova de carga, nós estamos dizendo que ela, 1,65 m, suporta 80 toneladas, se eu colocar uma caixa hidráulica, vou levar ela a altura até 160, que é o dobro. Desculpa, 3 vezes, 240 toneladas. Aí eu confio. Se não der, eu falo com o Dr. Vargas, que eu devo encontrar eu estou com 50 anos lá no céu. Não, que é isso? Eu encontrei, através da prova de carga, que o fator não era 5,5 mais 5,2. O que você acha? Vou fazer isso com todo mundo. Vamos fazer mais um método. Da norma brasileira. Então, ficou claro? É muito simples. Eu vou escolher a fundação superficial quando tem um terreno razoável, até 10 blocos em alguns lugares. Se tiver experiência, você pode calcular para romper, aqui é o cálculo da ruptura, que é o dobro, né? O triplo, desculpa. Com 10 blocos pode não romper o solo, pura teoria, mas pode recalcar lentamente. Eu principalmente se tiver. Então, se possível, quer dormir em paz, SPT de 20 para cima.
Muito bem. E vamos lá para a primeira. Começamos com o método geral que divide SPT brasileiro por 5. Por que eu fiz esse geral? Para saber mais ou menos o tamanho da base, saber quantas camadas vão contribuir para esse trabalho. Vamos para o step 4, método da norma brasileira, a de 96. Lapidariamente tirar essa tabela da norma. Percebe que a norma não ensina, só retrata. Mas eu peguei essa norma no começo, então eu tenho usado que a norma recomenda, comparado com Vargas, comparado com a ordem que não fez, não nem o tipo, comparado com o tipo de método, etc. Então, a norma brasileira, por gentileza, foi a primeira, é uma tabela pequena, mas é a primeira. Otávio, coloca para mim na tela a norma brasileira. São as tabelas longas que eu estou construindo à medida que vou encontrando dados, entendeu? Abre a norma brasileira, aquela primeira longa. Está com ela, tá, professor? Quais opções que ela me dá? Lê o primeiro cabeçalho enquanto ela abre aqui. Nossa, a primeira norma. Essa é a minha. Valores de fator de capacidade segundo a NBR 6122/1996 em função da classificação do solo e do Agora eu quero ver as NSPT. cabeças. Nós estamos tratando de areia. Vê que sobra que é essa primeira tabela. Não. Essa tabela que tem antes é original, mas ela é difícil de calcular porque não é interpolada. Agora vamos no interpolado. Olha, aí a primeira. Aqui está escrito o solo. É uma areia siltosa, está vendo? S5N. Vamos ver se tem. Me acompanha aí, S5N. Tem areia pura, S5N, esse é S4N. Nós estamos com areia pouco siltosa. Aqui tem S5C. Qual que é a classificação aí do exemplo? É S4N, ou seja, uma areia pouco siltosa. Não tem 4, só tem 5. S5N. Muito bem. Lembra que esse parâmetro que está aqui é um parâmetro que dá a intensidade da mistura, ou seja, que eu tenho mais areia do que silt. O comportamento é de substantivo, é areia. Mas tem silt, é como se fosse um bolo de chocolate com baunilha. Tem um gosto de chocolate, predomina, mas tem baunilha. Por isso eu coloquei o intensificador. É muito, é pouca baunilha? Está aqui. Areia, pouco siltosa. Se fosse 5, era medianamente. Se fosse seco, era muito siltosa. Ou se fosse 4, é pouco, etc. Vamos pegar areia muito siltosa, que ainda não me mandaram, eu também não fiz prova de carga, para areia pouco siltosa. Mas assim, ele, ou seja, a próxima, é muito parecido. Aí entra na coluna do SPT. O SPT nosso é 17. Colônia, dá para colorir? Aqui, ó, SPT 17. O item é o número 8, areia siltosa, SPT 17. Colore para a gente ver aqui. Com SPT 17, ele já me dá o fator K para as unidades, que eu posso usar as duas unidades. Vai ter sempre porque é tudo por cento quadrado, porque tem NPA. Tem NPA e tem quilo por cento quadrado. Vamos trabalhar com quilo por cento quadrado. Quanto é que ele recomenda? 6,01, que é o fator K da norma brasileira. É bom, mas e meus amigos que estão assistindo, quem faz curso de pós-graduação nessa área vai ser com certeza consultor técnico. Até mesmo que está passando uma lei que é obrigatória fazer inspeção predial de todos os prédios. Novos e velhos, comerciais e residenciais. Então vai ter serviço para muita gente, nós não vamos dar conta. Portanto, preste atenção nos ensinamentos desse curso que vai te dar muito trabalho. Então,
E é bom você, como construtor técnico ou perito, usar a norma brasileira, que é fidedigna. Apesar de ter uma interpolação, pode usar outra, mas a outra tem muita variedade, dá muita discussão teórica. Então, segundo a norma brasileira, não é atual, e lamentavelmente eles tiraram, porque a norma não é para ensinar, mas é para mostrar. E segundo a norma brasileira, ele ainda é, em 1996, 1922. Ele recomenda um K de 6,01. Portanto, se confirmada essa norma brasileira, pessoal, é proibido ficar calado nesse bate-papo, tá bom? Beleza. E parar o que precisar. Portanto, a nossa tensão de princípio seria 17 blocos, dividido por 6 que dá valor aí, quase 2 mil e alguma coisa. E vocês vão trabalhar. Agora, divide 80 mil por isso, tem a área. 80 mil quilos, dividido por 2,82, e dá uma área de 28.168. Acha esse quadrado? 170 aproximadamente. Base 1,70 m. Vocês estão observando que a não ser que se cometa algum erro crasso, não está muito longe das médias, entendeu? Então, agora, usando a brasileira, eu 1,70 m, só confio aqui, mandei 1,60 m, ver quanto dá aí. Mandei 1,60 m, para saber se eu faço assim, não, mas vou passar. Essa nova de 2 a 4, depois. Isso, 2. Bem que eu estou usando uma vez isso mesmo de ver. Ou seja, eu estou fazendo aqui a camada. Uma pressão baixa, está com 70 vezes a poder dele. 2,5. Eu não passo e continua tudo do mesmo jeito. Não passa por outra camada. É isso aí, Jefferson. Tá 2,5. Aconteceu. Então, é bom levar em conta que o bulo de pressão tem 2,5 metros abaixo da base, que vai então dar 1 metro, 2,5. Professor, Pois não. só que se a gente usar desde a primeira consideração esse mesmo fator de 1,5, que a nossa primeira base deu 1,45, já dava 2, então teoricamente a gente não está na mesma faixa. De 2 para 2,5. Tá bom. Continuamos na mesma faixa, né? Correto. Só uma dúvida quanto ao bulbo de tensões que você tinha feito antes, que a gente chegou nos 17 volts. A primeira camada você deixou ela integralmente somada, né, de 20. A segunda você usou o fator de mineração de 0,5. Depois somou e fez a média. Se eu fosse usar uma outra camada subjacente a ela, eu continuaria usando 0,5 ou usaria outro fator? O que é o zero? Seria médio, né? Porque usaria outra camada e outra SPT que na verdade eu estou dizendo que é o mesmo. Porque você usou 1 vezes 20, né, que é a camada de apoio, e usou 0,5 vezes 30, que é a camada logo abaixo. Aí se eu fosse usar uma outra mais abaixo, usaria 0,5 suponhamos vezes 35, ou seria outro fator, vezes o NSPT?
seria outro fator. Aqui, ó, você teria uma base agora com 1,70 m e eu gosto de usar uma vez e meia, não uma vez só, tá? Vamos usar uma vez e meia, que eu acho mais justo. Então, no primeiro exemplo, quanto é que deu mesmo O bulbo teria 2 metros e 2,1 metros. 2,1 metros. Então, no primeiro caso, 2,17. 2,1 metro, 2 metros. Um a gente expressa. Então, estou levando essas duas camadas, só que em vez de ser 1 metro, é 1 mais 1. Então, a gente estaria apoiando ela, o bulbo dela estaria chegando até a cota de 4 metros. E um pouquinho. Melhor, porque já que os suportes, você pode estar originado. Ou seja, a experiência local é um trabalho simples de fazer, sabe? Na prova de carga, você se aprender a fazer a gente pura a base. Fazer um pouquinho na qualidade e desce no tela peito, sabe? Você já clica por antes, você clica em outro, faça o clique uma qualidade e dentro do clique mesmo chamado tela peito. Quando eu for aqui, ó, dois pontos de cravo, esse subir, na ponta desse CRD, tem uma pontuzinha. Não precisa nem crescer, eu gosto de fazer esse tipo, pode pegar. Aí eu desço aqui em cima com extensão. Só para quem quiser fazer essa pesquisa, vamos fazer prova de carga passada, eu tiro ela de 3, 4 pontos, e quando eu abrir a questão de uma qualidade, eu tenho no meio, uma palmilhão com uma setinha. E cravo ali para 20 centímetros, 60 e tal. Aí eu vejo qual é a pessoa que tentou. Luciano. Aí eu vejo realmente qual é o critério para saber qual é a profundidade da camada que acerta a capacidade. Já tinha as duas vezes, várias alturas. Mas o que era mesmo era gastar 100 reais para fazer esse trabalho. Aí, quando você carrega, ele acerta esse conjunto, esse filho, essa semana, tem outra coisa. Qual é a questão que chega aqui, entendeu? Muito bem. Eu recomendo usar para o suporte, vamos usar para o então, as normas de classificação onde acontece a dúvida, vamos considerar uma vez esse o critério de 2 vezes não é, entendeu? Então, a nossa classificação é uma vez e meia, usando o método mais possível, já que é curso de boa qualidade. Uma vez e meia. E é onde deve acontecer aquela altura, lembra quando eu pisei na areia? Se eu medir a largura do meu calcanhar na cônica, eu vou ter uma ideia de quanto é até que eu estou fazendo a socorro. Ou seja, se eu carregar essa sapato até rodeando da sapato, tá? Entre uma vez ou 2 vezes abaixo. Vamos usar uma média para evitar discussões futuras. Num caso judicial, por que você usou um só, por que você usou 2? Não usamos uma média, porque não foi feita instrumentação. Essa água é duplamente filtrada, mas tem um pH 8, uma água saudável, alcalina. Vamos lá. Então, fazendo isso, meu SPT médio, eu vou até desenhar aqui para facilitar o raciocínio. Portanto, se você usar uma vez só, não está errado. Se usar 2, não está errado. Se por acaso tiver uma camada mole baixa, é melhor usar 2, para pegar a camada mole. Então, eu posso ter aqui 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Uma vez e meia, a primeira daria quanto? A primeira base foi 1 metro e... 1,45 m, daria 2,175. Daria? 2,175. Então, essa zona chamada de plastificação, porque a ruptura não é elástica. Quando rompe, se você descarregar, ela não volta toda, ou quase nada. A ruptura é chamada zona de plastificação.
E deu quanto esse produto aí? Ataque. Então, estou a 2,17 metros. Você pode arredondar isso para 2 metros. Então, agora, quem vai influenciar essa camada está 2 metros aqui abaixo, entendeu? Então, pega essa primeira camada e a segunda. O SPT da primeira camada aqui de baixo é 20. 30. Se eu quisesse, 30 para baixo, mas eu não vou usar. De qualquer valor, mas é porque eu estou acelerando, senão fica muito longo. Então, meu SPT médio vai ser 1 vezes 20. Mais 1 vez 30. Dá 17 volts, né? Na verdade era meio vezes 30, não, professor? Você utilizou meio vezes 30 na outra. 0,5 vezes 30. Que aí deu 17, não daria... Na realidade, ela está 20 centímetros para cá, mas é só o seguinte, volta ela para cá para 2 metros de longo, sabe? Então daqui para cá são 2 metros para baixo, é isso? Eu tenho uma fase de 1,45 m, o bulbo de pressão começa aqui com 2 metros e vem mais 2 metros aqui para baixo. Então, é 1,5 m. Aí daí no caso daria 25. 25. Bom, com 25 volts, eu vou anotar aí. O critério mais saturado. Eu recomendaria uma média nas concentrações entre 1 e 2. Então, daria 25 volts. Com 25 volts, calculando aqui também. Atenção. O dano é pequeno, mas o exercício precisa você tem que ser quantos métodos, professor? Tem que ligar, dividir por 5. Nós já fizemos dividir por 5. Já, 5 é o padrão, no caso, a da norma. Por 5 vai dar 5 novamente. 5 kg força por 5 para baixo. É verdade. Newton vai dar 5,5. Isso. 5,5 vai dar um valor de 4,54. 4,54, 5. Isso quadrado que dá uma área aqui, eu tenho a pressão. Não, a pressão já é esse 4,54, professor. Tá bom, não precisa ir mais para frente, que eu vou comparar a pressão, tá certo? Se eu quisesse saber muito, então calculo B só para mostrar didaticamente qual seria o tamanho. Preciso mais 4, vai dar 1,33. Quanto? 1,35. A base seria quanto? 1,35. Ah, tá. 1,35. Então, eu teria uma base de 1,35. Valeria a pena voltar e corrigir? Nem sempre precisa, sabe? Até porque ficou menor a dimensão. Por menor dimensão, eu não posso saber, mas eu também estou desconsiderando que ela passa um pouquinho para baixo, entendeu? Então vamos. Meu tamanho dos meses daria quanto? A pressão dos meses. Qual que é o fator, professor? Essa descendência, na nova brasileira, está na poucos é 6, alguma coisinha, só que eu perdi o valor. 6,06.
4,17. 4,6, não? 4,17. Isso. O que geraria um tamanho de base, viu? Vê quanto é que você está fazendo aqui. Dá 1,4 metros. Quanto? 1,4. Muito bem. Então, o que a gente tem? Você precisa do tamanho da base. Escolha a profundidade. Profundidade ideal é 2 metros. No máximo, a gente põe 20 centímetros para encaixar bem dentro da camada de 20 blocos e dentro da camada de blocos. Então, ele encaixa ela aqui dentro. Mas no próprio, não precisa considerar esse calcanhar de você que tem que entrar. Bom, muito bem. Se eu não tenho essas informações, e se eu não sou pós-graduado, eu uso o cálculo de 5. Usando o cálculo de 5, eu sei contar um nível de calcanhar. Mas você lembra qual era o tamanho da base? Primeiro, 1,45. 1,45. E vou fazer esse projeto, entregar para o cliente, uma base de 1,45 m, implantada a 2 metros de profundidade, começar a braço em cima do solo. A meia pouco se possa secar na hora. Então, o projeto vai ficar assim. Se fosse um curso de graduação, 1,45 por 1,45. No projeto, você utiliza a mesa de colocar solo ou a profundidade. O projeto tem que profundidade no máximo esse projeto. Porque dependendo da profundidade, tem que ter, né? Então, o projeto das fontes tem que ter profundidade. Aí você vai fazer correções. Então, no projeto tem uma planta, tem um corte. Pode ter algumas fundamentais. Fizemos as operações. 2 metros. Se bem que eu posso mandar para o cliente 20 centímetros a mais. Porque, para ter certeza de que ele constrói terreno bom. Porque se cada interface, sendo for cuidadoso, depois pegar um solo de develop, tem uma linha muito perigosa, tem outros. Então, eu estou sempre para enterrar um pouquinho ela na próxima camada. Eu já vou subir profundidade, eu vou subir. Quando você for profundidade, e que solo que eu coloco aqui embaixo? Areia, ou solo, escrevo para a pessoa. Eventualmente, se tiver pedido, submete, basta. E põe o lençol freático. Lençol freático, ele sozinho produz 4 casas. Tem que ter a data, porque pode ter sido época fogo ou época seca. Nível d'água. Aí eu escrevo nível d'água a 2,5 metros, no dia 15, sei lá, etc., tantas horas. Se eu tiver feito 3 níveis d'água, eu coloco mais raso, que é a pressão atmosférica, que define o que é nível d'água. Porque às vezes eu fui no dia bem, por passo volto lá no outro bem, mais raso, não me preocupa não. Tá bom. Dá tempo de recapitular ou já engoli todo o meu tempo? Não, o senhor pode ficar a tarde inteira. O pessoal vai acabar a aula mais cedo para o senhor continuar a aula, porque uma oportunidade como essa, nunca mais, de crã. Vamos ter. Vamos recapitular. Maravilhoso. Os alunos estão adorando. Eles estão falando é pouco. O que a gente faz? Escolhe primeiro a fundação. Tem água, eu não posso descer com tubulão porque tem água.
Posso fazer estaca que é muito mais caro. A carga de 80 toneladas posso fazer numa sapata. Num SPT 20 já quebra o galho. O ideal seria de 30 para baixo. Mas de 2 a 3 metros deu 20. Muito bem. Então, eu uso a forma tradicional. Como é que eu acho o tamanho da base? Já que eu sei que a profundidade dela é 2. Eu preciso da área. Para achar a área, eu preciso da pressão admissível. E a carga. A carga eu tenho que vir da obra. Então, fazendo isso, usando a lei fundamental da engenharia, que tem igual a força sobre a área, eu acho a área e escolho a sapata quadrada, mas podia ser qualquer uma. E acho uma sapata de 1,45 m, 1,45 m, coloco no detalhe tipo de solo, a profundidade e o lençol freático mais alto que você tiver na obra. Às vezes tem um sol, é aquilo. Fazendo assim, você atende ao projeto normal. Mas como você está num curso de pós-graduação onde tem aí o Nares e o Wilson, faça 4 ou 5 metros, porque esse valor K igual a 5 é um valor médio adotado pelos projetistas. Usa o método da norma, é um pouco diferente. Usa o método Milton Vargas, é muito simples, umas tabelinhas, é diferente. Usa o método Berberian, Alonso e quem mais, e faz uma média geral. Então, se você for arguído, fala, não, eu usei o método Alonso, Berberian, etc., Milton Vargas, da norma brasileira, encontrei uma média geral de 1,60 m para esse sapato. Dificilmente alguém vai poder contrapor o que você disse. Você está Exatamente. E tem um modo trabalhado. Que solo que suporta realmente esse sapato? Será que é só essa camadinha de três? Não. Na verdade, ela diminui o local. Então, eu uso uma vez e meia o tamanho da base para saber o cubo de pressão até onde ele vai, que camada é que está sustentando esse sapato. Alguns autores usam 2 vezes. Se tiver um solo mole embaixo, aumenta esse 2 vezes para ele ir lá buscar o solo mole para baixar o SPT. E faça um SPT. Pronto. Assim você tem o cálculo muito melhor do que o teórico, com 1000 variáveis, muito mais rápido que o teórico, você tem que fazer ensaios, demora, tem que tirar amostra, deformada, etc. E é abençoado por quase todo projetista. Quem sabe um dia a gente vai ter uma fórmula teórica baseada em peso específico, coeficiente de permeabilidade, na coesão longa de vida, vamos trabalhar de uma forma muito mais precisa. Mas esse método brasileiro são os melhores do mundo. Entendeu? Pode calcular teoricamente, não chega aproximadamente desse jeito, tá bom? Não tem erro. Mas estou à disposição. De CRAN, eu não sei se o senhor está me vendo. O senhor está me vendo? Não. Não, pois é. Só porque... não, é só para... Porque... como eu te falei, eu tento me espelhar a minha carreira nas coisas que eu vi você fazer e nos livros, até te encontrar tardiamente na vida. E eu brinco que quando eu pegava os seus projetos, quando eu conto para as pessoas que você já liberou mais de 600 bases de tubulão ar comprimido, o pessoal acha que eu sou mentiroso. E quando eu conto que eu pessoalmente já liberei 330 bases de tubulão ar comprimido, eles acham que eu estou aumentando na mentira. Mas, quando eu pegava um projeto que o senhor definia a taxa de projeto calculada, exemplo, para uma tensão admissível de 2,5 quilos por centímetro quadrado, eu ainda tinha que ir lá embaixo para liberar a base e confirmar. E quando a gente desce numa estrutura, seja dentro de um tubulão a céu aberto ou no ar comprimido, eu ficava brincando que a ferramenta que eu levava era essa. Por quê? Para ter a segurança de que a camada de alteração de rocha ou da tensão admissível da base era resistente. Então, passei a aplicar o seu conceito, disso que você acabou de explicar, admitindo que essa ferramenta, que eu chamei aqui de ferramenta de CRAN, poderia me ajudar a somar com meu peso de 100 quilos do tripé que eu faço com a minha perna,
quer dizer, eu peso 100 quilos, mas na hora que eu vou no chão a jogar essa força, eu pego na minha balança digital hoje em dia e faço toda a minha força. A minha balança digital de casa, eu consigo fazer no máximo, com todo o meu esforço, sem tirar os meus 2 pés do chão, 20 quilos por centímetro quadrado nessa barra que está aqui. Essa barra passa a ser a minha área. A área de uma barra de um ferro de 20 milímetros. Eu faço... Deixa eu te dar mais uma recomendação nesse sentido para você melhorar e testar. Isso. Essa barrinha de 1 polegada, ou seja, 12 milímetros, se cortada bem na perpendicularzinha para não fazer ponta, um rapaz forte igual a você, se você conseguir cravar ela 2 centímetros, em geral, pode fazer uma comparação com o ensaio de placas, que dá 4 quilos por centímetro quadrado. Então, forçou, entrou 2 centímetros na base e na lateral, porque a base está socada. Em geral, pode adotar 4 quilos. Agora, de crânio, como essa base não está do jeito que você falou, com ponta, eu fiz ela, mas você me deu uma ideia. Eu vou fazer isso com o trabalho com você. Eu consegui a tensão de 6 quilos por centímetro quadrado. Quer dizer que ela está muito grossa. É sem ponta, é cortada de topo, perpendicular, é cega. Aqui tá sem ponta, tá sem 90 ponta. graus. 90 graus. Eu fiz esse teste e deu. Então, se eu tenho que liberar uma fundação que a taxa é 2,5, e isso dá superior, está liberada. E não caiu nenhuma ponte, nenhum prédio até hoje, graças a Deus, dessas 350 obras. Eu fico esperando. Eu já executei perto de 60 a 80 mil tubulões. Então eu falo 600, você está aumentando já, eu falo 600. Se pessoalmente para fazer isso que você faz, é 1.200. Então eu falo 600, então é 1.200 tubulões. Não pode manter os 600, não precisa exagerar. Não, pois é, eu vou aumentar agora, 1.200, porque eu liberei 370. É impressionante, é isso que eu mostro para eles, que a gente tem que ter o domínio. E outra, já aconteceu de eu descer em tubulão ou em fundação rasa, e na hora que eu vou enfiar isso enfia até o pescoço, enfia tudo. Quer dizer, o solo não está liberado. Tem que avançar com profundidade. É esse ensinamento que eu procuro passar também na prática, para esses alunos que vão ser nossos clientes, nossos futuros gestores, tenham a capacidade de ter ação em tomar emergência e não deixar acontecer coisa errada. Porque erros de projeto eu tenho visto aos milhares hoje em dia. As pessoas estão errando em projeto. É o que a gente não quer que aconteça. Por isso elas podem contar com a gente. Tá muito bom, beleza. Estou à disposição. Dicran, eu deixo os alunos até à vontade para aproveitar. Se alguém quiser perguntar, realmente para aproveitar, que o momento é oportuno e é agora. Eu só vazei 100% do horário previsto, não foi? Era para não, mas Dicran, de novo, não tem problema que a sua aula... e outra coisa que eu queria te convidar, isso se possível. Eu já estou te passando a cadeira para você assumir essa aula com os alunos nos próximos anos ou nos próximos meses. Se o senhor tiver condição em aceitar, o senhor já é um professor com a gente aqui. Se o senhor não me der a honra, ou se puder contar conosco nas suas palestras, já se sinta na casa, porque eu me sinto assim à vontade de te colocar aqui no meu lugar, porque eu fico lisonjeado de poder mostrar para a turma, porque a turma hoje aqui estava cerca de 30 alunos, uns deles já lhe conheciam e outros já estão apaixonados. Os alunos já estão me mandando mensagem. Nares, o Dicran é tudo aquilo que você falou. Eu falei, não, ele não é tudo aquilo que eu falei. Ele é muito mais. Você veja que ele foi aluno de Milton Vargas, discutiu. Isso é real, é verdadeiro. O aprendizado que a gente tem, e eu procuro aprender com os mais experientes, porque a ideia é repassar conhecimento que hoje pouco se tem e se perde na faculdade, se perde na escola e se perde no bom senso do dia a dia, cada vez mais. Cada vez mais a gente enfrenta cada situação em obra que nem eu acredito ou tenho vergonha de responder, porque eu tenho medo de ofender o gestor. Entendi. Beleza, então, Nares. Só espero ter sido útil. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e me desculpa avançar o seu horário de almoço também, que eu imagino como é que a sua esposa não está te chamando. Aí a turma, o almoço está na mesa. A minha esposa já está chamando aqui para almoçar. Ó.
Agradeço imensamente, é uma honra estar com o senhor. E se o senhor aceitar o convite e puder pensar como é que a gente vai fazer isso, Mais tarde você me avisa. Mais tarde. se Mais sinta da casa. Agora eu como mais salada e menos macarrão para poder continuar descendo em Tubulão. Meu Deus, 2 bariátricas de crã só para continuar descendo em Tubulão. E desço até hoje de crã, eu consigo descer até hoje. Tá bom. Deus te abençoe. Obrigado, eu que te agradeço. Se o pessoal Professor, quiser falar aí. Professor, quero agradecer a oportunidade de ter conhecido a sua aula, foi muito boa, proveitosa, e quero ter outras oportunidades de estar tendo essa aula com você. Agradeço muito, por minha parte, fiquei muito satisfeita, tá? Tenha um bom almoço e uma boa tarde. Obrigado pela Professor gentileza. Dicran. Agora eu monto as tabelas legíveis para vocês. Professor Dicran, é uma honra ter essa sua aula aqui de forma virtual, mas eu considero presencial, pois eu acompanho o senhor desde 2011, uma aula que o senhor deu histórica na UNB, que foi filmada e divulgada na internet. É uma honra gigantesca, tá? Estar tendo essa aula com o senhor. Deus lhe abençoe, lhe dê bastante longevidade aí e que nós nos encontremos mais à frente em fóruns e obras, projetos da vida. Obrigado, viu? Disponha sempre. Professor, queria agradecer aí, se o pessoal não tiver mais pergunta aí. Realmente que é uma satisfação estar contigo aí. E outra coisa que eu já vou sugerir aos alunos. Esse exercício que o professor deu agora, vamos fazer como trabalho de turma e já vamos preparar com as tabelinhas que ele colocou para a gente apresentar no Congresso de Geotecnia do Cobraseg 2024, que vai ser feito em Balneário Camboriú. Eu já estou convidando, professor, o senhor escreveu o artigo dessa ideia que o senhor deu aqui, já como trabalho de aula no Congresso 2024. A gente melhora ele e apresenta junto com os alunos como um tema para valorizar esse momento especial que a gente teve com o senhor. É uma boa ideia que a gente está tendo aqui agora. Muito bem, estou à disposição. Muito bem. Até mais, então. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Grande professor. abraço. Professor. Obrigada, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Obrigado. Cadê o Marcos? Está aí? O Marcos? Estou sim, professor. Faz uma foto com o pessoal com a câmera aberta, só para a gente registrar com o professor aqui, a turmazinha com ele. Você consegue fazer para a gente? O professor Dicran já saiu. Que pena. Com os outros demais. Não, mas pode ser também. Eu queria ver se ele... Depois a gente coloca o Dicran, mas ele já saiu. Deixa ele que ele deve estar com compromisso. Então tá, gente. Vamos agora dar a nossa pausa, né? E a gente volta. Que horas vocês querem voltar agora? Pode ser às 2, professor? Às 2 horas. Um pouquinho? Não sei como é que o pessoal tá aí. Vamos voltar. São 13 horas agora. 2 horas é 14 horas? 100%. Então voltamos às 14 horas, tá bom? Beleza. Obrigado, Marcos. Obrigado a turma aí. Espero que tenham gostado da palestra do professor aí. Gostamos sim, professor. Pelo menos por minha parte. É isso aí. Bom almoço a todos. Obrigado. Bom almoço para Mais vocês tarde. aí. Bom almoço. Obrigado.